Sejam todos bem-vindos à comunidade espírita Ramatiz. Olha o Brunão ali, ó. Seja bem-vindo de volta, Bruno. Nós vamos entrar nessa egrégora dessa casa de oração, procurando nos sintonizar com a energia do templo. Para isso a gente vai diminuir a luz, colocar uma luz azul para podermos refletir um pouco mais. E a gente diminui só para a gente poder entrar em contato com as energias do templo, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando ao Mestre Jesus que ilumine a nossa consciência, para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando a nossa Mãe Maria Santíssima que estenda sobre nós um pouquinho da sua doçura. Ensina-nos, Mãe amada, um pouquinho da sua afabilidade, do seu acolhimento, para que nós possamos também, de alguma sorte, acolher as almas que nos procuram. Ensina-nos, Mestre Ramatiz, a perseverança no trabalho, a continuidade, a constância no processo evolucional, para que nós possamos, com estudo e prática, dia após dia, alcançarmos um pouquinho mais no nosso processo evolucional. Rogamos então a todos os mentores da Casa Ramatiz a permissão para iniciarmos mais uma palestra. Que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo quer ser ou todo mundo pretende ser, né? O homem de bem. Ah, meu Deus. E aí eu costumo chocar as pessoas que eu falo que eu não sou um homem de bem. Vocês vão entender por quê. Eu prefiro falar que eu não sou do que mentir que eu sou, porque é o que todo mundo faz, é a performance de todo mundo hoje em dia nas redes sociais, né? O homem de bem, o homem... Você pode notar, não sei se é porque eu trabalho com isso, mas você pode notar. Toda vez que uma pessoa ressalta demais as próprias virtudes, pode cavucar que ali tem. É ou não é? A imprensa não mostra isso todos os dias? Né? Tem político que se elege como homem de bem, né? Pregando a palavra de Deus, inclusive. Aí depois você vai fuçar, vai mexer... Chega a Polícia Federal e descobre tanta trenheira, né? Então, assim, eu acho que a pessoa de bem, ela não faz questão de ressaltar isso. Se faz, você pode desconfiar. Eu desconfio. Toda vez que alguém chega perto de mim como essa pessoa de bem, eu já olho assim, falo, vixe, mais um. Mais uma, né? Então, muito cuidado com essa história de homem de bem. A gente vai entender aqui um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo o que é verdadeiramente uma pessoa de bem. O Evangelho usava o termo homem de maneira genérica, se estendendo a homens, mulheres e todas as formas de manifestação humana. Mas o Evangelho foi escrito em 1850 e pouco, né? Mas nós estamos no século 21, 2025. Então, hoje a gente fala em pessoas de bem, ser humano de bem, né? Uma pessoa boa, uma pessoa de bem com a vida, alguém que está do lado da luz, alguém que pelo menos tenta praticar coisas boas, pelo menos tenta, não é que seja 99% do tempo. Porque assim... Uma das coisas que a gente aprende no direito, como jurista, é que toda história tem dois lados. Todo conflito tem dois lados. Então, você afirmar certo e errado é muito difícil, né? Quem assistiu Malévola? Pois é, vocês lembram que a gente cresceu ouvindo que veio uma bruxa má, e aí lascou o feitiço na menina, não foi? Mas quem assistiu Malévola sabe que a bruxa tinha seus motivos, não tinha? Ela tinha sido prejudicada antes. Então ela tinha o lado dela da história também, né?
Então a gente não pode ainda permanecer nessa fantasia de que, eu tô do lado dos moncinhos e o lado de lá é o lado dos bandidos. Epa! Cuidado se você se posiciona do lado dos mocinhos, viu? Muito cuidado, porque do lado dos bandidos todos nós estamos. Mas se não fosse, não estava reencarnada aqui, criatura, nesse mundo. Estava no céu, no meio dos anjos, à direita de Deus, nosso Pai, né? Se está aqui é porque não... Se renasceu aqui é porque está precisando ainda aprender alguma coisa, né? Então, eu sempre me coloco no meio da bagaceira. Eu nunca enalteço as minhas qualidades, a não ser aquelas das quais eu me orgulho. Mas assim, ficar falando que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que estou do lado da lei. Se fosse assim, não pagava multa de trânsito. A última que eu paguei custou R$800. Nunca mais eu passei na faixa seccionada. Essa eu aprendi. Mas ainda chega algumas lá, né? 7 velocidade, limite 60, estava 80, né? Então, assim, se fosse santo, anjo, não tinha multa de trânsito, nem multa de trânsito tinha, né? Primeira coisa, vamos olhar para o próprio umbigo, né? Ninguém é certo 100% do tempo. Ninguém é 100% mocinho ou 100% bandido. Ainda bem que as novelas já começaram a entender isso, que antigamente nas novelas e no filme era sempre assim. Tinha uma pessoa que era muito ruim, ela era só ruim, só tinha ruindade. E tinha um mocinho que era só bom, só tinha bondade. Beleza, né? A vida é assim? A vida é assim, mocinho, bandido? Nós somos assim? Olha, eu tenho certeza que eu, a senhora, o senhor, a gente é bandido na vida de alguém, né? Para começar, ninguém gosta de fiscal, olha a minha profissão. Então, para muita gente, eu sou o capeta, né? Eu sou a parte ruim da vida dele. Mas para outras pessoas, eu sou um anjo na vida delas, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, onde você se coloca e como você se enxerga, na verdade. Sabe quando que a gente mensura muito bem isso? Quando você está numa cama de hospital, no fim da vida, esperando a hora. Ali você percebe quem você foi, o que você vai deixar no coração das pessoas e de quantas pessoas. Que tipo de sentimento e pensamento você vai deixar para o mundo, porque daqui a 2 gerações, nós vamos ser apenas uma foto no aparelho celular de alguém. Isso aqui era meu bisavô. Só isso. É o que seremos aqui no plano material. Mas enquanto espíritos eternos, imortais, aí nós seremos exatamente o que nós construirmos. O que construímos até hoje e o que estamos construindo daqui para frente, né? Eu espero deixar boas lembranças no coração das pessoas, da maioria delas, né? Até daquelas que eu tive que autuar. O homem de bem, enfim, respeita todos os seus semelhantes, todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então agora a gente está começando a aprender que pessoa de bem, então, não é o que eu imaginava, não é só aquele pai de família certinho, que levanta, vai para o trabalho, de tarde vai para casa, fica em casa com a família, domingo vai lá para o futebol, vê o joguinho dele, vai para a igreja e volta para casa. Mas pensa cada coisa, quando está no trânsito faz cada barbaridade, como o chefe é um terror, né? Então assim, não, só por isso não significa que a pessoa é boa, não. Vocês já ouviram falar muito assim? Eu sou uma pessoa honesta, mãe de família, pai de família. Já ouviram isso? Toda vez que eu escuto isso, eu desconfio. Eu falo, mas se é mesmo, não precisava estar dizendo, né? Porque eu mesmo sou uma pessoa honesta de família, mas não precisa estar dizendo. Então, assim, se você precisa estar ressaltando aquilo, é porque alguma coisinha feia esconde lá no fundo da alma. Alguma coisa trevosa tem por ali, né? Que eu tenho que me vestir de uma aparência de ser
angelical e correto o tempo todo. Esse jaleco me salva? Salva, Ana Maria? Esse jaleco salva a gente? O que salva a gente? Se o jaleco não salva. Como é que se reconhece um bom espírita, Ana Maria? Ana Maria estudou com a gente, está estagiando, né? Pelo esforço que fazem domar as suas más tendências. Então não significa que o espírita de jalequinho não tenha más tendências. Pelo contrário, o Evangelho afirma que ele tem sim más tendências. E ele é reconhecido como bom pelo esforço que faz em domar as próprias más tendências. Não é em domar a dos outros, não, porque a dos outros é dos outros. Mas tem gente que vive se esforçando para domar as más tendências alheias. Aí não adianta nada, viu? Você tem que domar as suas. Os outros são os outros. É o tempo deles, é o karma deles, é o livre-arbítrio deles, né? Agora, e a gente? Então, a pessoa de bem é a que respeita os seus semelhantes em todos os seus direitos, da mesma maneira que gostaria de ser respeitada. E o Evangelho continua nos ensinando. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga em sua própria consciência sobre os seus próprios atos. Tem autocrítica. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Mas não precisa ficar pregando a palavra de Deus, tentando enfiar a Bíblia na cabeça dos outros. Não precisa. Né? Eu adoro aquelas pessoas que vivem a fé para elas próprias, né? Eu tenho amigos, parentes que são muito evangélicos, fervorosos, pentecostais, mas eles não tentam impor a lei deles para ninguém. Eles vivem para eles. Não, eu não posso fazer isso porque Deus não aprecia. Que bom que ele aplica, né? É coerente. Agora, quando a gente fica tentando aplicar na vida dos outros, é sinal de que a sua precisa de disciplina, com certeza, né? Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Se a gente não acreditasse que tem algo além, algo maior, algo mais sublime do que todo esse status social que a gente tem aqui, certamente a gente não se esforçaria tanto. Mas se a gente se esforça tanto para ser melhor, é porque acreditamos em algo melhor, em algo superior. Acreditamos que podemos ser melhor que ontem. Então, uma pessoa de bem é uma pessoa que tem fé no futuro, que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. A pessoa de bem, ela é possuída pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra a opressão do mais forte. Ele se interessa pela justiça. Não estou dizendo que eu sou uma pessoa de bem, não, mas eu vou contar um fenômeno que quando eu tinha 4 anos de idade. Aí eu fui perguntando, como é que você explica uma criança de 4 anos de idade ter essa atitude, né? Eu sou o que saiu mais clarinho lá em casa, porque eu puxei mais o meu pai. E aí, os meus irmãos são mais escuros. E aí, meu irmão tinha, acho que 17 anos, e eu tinha... Não, ele tinha mais, ele tinha 20 e poucos anos, e eu tinha 4 aninhos. E tinha uns amigos dele esperando ele terminar de tomar banho, para poder sair, eles iam sair juntos. E eu estava lá brincando, lá na frente, escutando os amigos dele conversar. Os amigos, na cabeça deles, não estavam fazendo maldade nenhuma, estavam só comentando a respeito do meu irmão que estava saindo do banho, né? Porque aquele negro miserável, não sei o quê. Falando assim, nesse tom, né? Mas era uma conversa entre amigos. Eu me tomei de uma ira que vocês não imaginam. Eu peguei um pedaço de pau, pedra, e eu saí agredindo a pessoa. Eu falei, você não fala assim do meu irmão. E avancei em cima dele, mordi. Meu pai disse que eu fui direto na orelha, com a boca. Pensa, parecia um cachorro doido, indignado com aquilo que na minha cabeça parecia racismo. Aí como é que você explica esse comportamento numa criança de 4 anos de idade? Porque meu pai foi lá salvar os meninos daquele cachorro doido, né?
Meu pai foi lá, pegou, ele me pegou de cima do homem, eu estava em cima do homem tentando arrancar a orelha dele. Meu pai pegou lá e falou assim, para com isso, meu filho, o que é isso? Eles são amigos dele, eles estão falando do amigo, eles não estão falando, eles estão xingando meu irmão. O sentimento de injustiça dentro do coraçãozinho daquela criança, algo dizia que estavam sendo injustos, e eu não tolerava a injustiça, eu tinha que fazer alguma coisa. Vocês acreditam que eu cresci com essa personalidade? Se eu me deparar com alguém apanhando ali fora, eu não sei o que a pessoa fez, mas eu vou tentar salvar ela, entendeu? Porque vem dentro de mim isso. Então vem do espírito. Ah, então eu sou uma pessoa de bem? Longe de mim. Tem hora que eu tenho vontade de bater nos outros. Eu não queria arrancar a orelha do homem? Então, não. Eu não sou 100% mocinho, né? Mas tem algo dentro de mim que diz assim, olha, você persegue a justiça. Foi por isso que eu acho que eu fui fazer direito, né? Como curso superior. Porque eu acho que eu persigo a justiça, eu busco pela justiça. Se o primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. Sim, se nós temos esse impulso natural, então é porque a gente já tem algum sintoma de ser uma pessoa do bem, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Usa a satisfação dos benefícios que contribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Então, para ser uma pessoa de bem dentro dos parâmetros do Evangelho, não é fácil. Só o que nós lemos até aqui já deu para perceber que nenhum de nós é, né? Nenhum de nós. Se eu estava doido para arrancar a orelha do homem, eu não era uma pessoa de bem. Ah, mas você estava agindo em nome da justiça. Sim, mas para você agir em nome da justiça, você tem que agir com selvageria? Tem que ser olho por olho, dente por dente, a lei do talião? Porque esse era o meu comportamento com 4 anos de idade. Aí fui me tornando adulto, fui fazer direito, eu vi que para isso que tem a justiça, né? Para isso que tem a polícia, é para isso que tem a delegacia, né? Então não, eu não posso ir lá com as minhas próprias mãos e querer consertar o mundo a marretadas, até porque nós não somos deuses. Eu não sou Deus, eu não tenho essa autoridade, nenhum de nós tem. Então nós temos que deixar o outro aprender no tempo do outro e corrigir as nossas próprias falhas dentro do nosso próprio tempo. Aí é a questão, dentro do nosso próprio tempo. A pessoa de bem é uma pessoa boa, é uma pessoa humana, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque crer que todos os homens são irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que pensam diferente dele. Então, todas as vezes que a gente tenta diminuir, menosprezar, estigmatizar as pessoas que pensam diferente de nós, nós estamos deixando de ser uma pessoa de bem, a gente está se tornando uma pessoa do mal, malzinha mesmo, entendeu? Porque você já está se julgando superior. Você está desqualificando o outro porque você se sente superior ao outro. E ter essa convicção na alma é muito perigoso. É muito perigoso você acreditar que você verdadeiramente é superior. A gente tem que pensar como espíritas o seguinte, olha, se eu estou reencarnado aqui, nesse mundo de expiações e provas, é porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estaria aqui. Ah, mas e o Chico Xavier? Ah, mas e o Divaldo Franco? Ah, e a Madre Teresa de Calcutá? E a Irmã Dulce? Ah, aí nós estamos falando de espíritos que vieram com a missão de ajudar quem? Nós. Vieram com a missão de nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, né? Aí o Divaldo Pereira Franco, ele era pai de quantos filhos? Ninguém acompanha a Casa do Caminho em Salvador? Quantos filhos o Divaldo Pereira Franco era pai de quantos filhos? Alguém chuta? Hã? Não, eram mais de 400.
nenhum biológico, nenhum. A Casa do Caminho se tornou uma das maiores referências em Salvador, assim como as obras sociais Irmã Dulce, né? Tão reconhecida dentro da Igreja Católica. E pasmem, religiões diferentes, doutrinas diferentes, Divaldo Franco conversava com Irmã Dulce, como dois amigos, tranquilamente. A religião nunca foi empecilho para eles, né? Trocavam experiências, eles sabiam, no fundo das suas almas, que eles tinham uma missão a cumprir. Aí eu te pergunto, tanto a Irmã Dulce como o Divaldo eram perfeitos? Não. Eles próprios admitiram que não eram. Agora eu fico pensando, Nossa Senhora, se eles próprios admitiram que não eram, o que sobra para a gente, né? Porque eles dedicaram a vida aos outros. E nós, a gente dedica a vida a gente mesmo, né? Pelo menos a maior parte do tempo a gente dedica só a gente mesmo, no máximo ali ao miolinho da família, né? A pessoa de bem não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. É por isso que a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas à medida que formos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Então eu só mereço ser perdoado à medida que eu for perdoando aqueles que me têm ofendido. Não adianta rogar por perdão quando a gente erra, se nós somos incapazes de perdoar, se nós somos inflexíveis, se nós somos o tempo todo intransigentes. Então, é inócuo. E o Evangelho é tão claro, né? Conforme houver perdoado. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Olha o quanto é difícil isso, gente. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. É indulgente para com as falhas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. No Evangelho tem várias passagens que falam o seguinte: diante de uma feiura alheia, a melhor postura que a gente tem é não explicitá-la. Já tem a internet para fazer isso. Já tem o sistema de cancelamento consolidado nas redes sociais, né? Há necessidade do escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Está lá no Evangelho. Então, assim, qual que é a postura do cristão dentro da cristandade, dentro da irmandade? Se eu percebo o defeito alheio, não é fazer vista grossa, não é ser conivente, mas eu não vou explicitá-lo, eu não vou ressaltá-lo, eu não vou colocá-lo em evidência no telão, eu não vou espalhar adiante. Quer ver como é que a gente faz isso? Você já recebeu no WhatsApp alguma coisa falando mal de alguém? E você passou adiante? Todas as vezes que eu recebo no WhatsApp, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa de bem perfeita, não, mas eu tento ser. Todas as vezes que eu recebo alguma coisa no WhatsApp de alguém conhecido, falando mal de alguém conhecido, eu não passo adiante. Primeira coisa, você tem certeza que aquilo é verdade? Ah, mas quem me disse foi minha tia. Uai, tá, sua tia é perfeita, santa, ela não mente. Você é muito ingênuo se você acreditar nisso, né? Então, não. As pessoas que nos traem são as pessoas mais próximas. As pessoas que nos enganam são aquelas que estão dentro da nossa casa, 24 horas por dia. É ou não é verdade? As pessoas que mentem para nós são as que convivem conosco. Porque os estranhos não têm como mentir para você. Quem mente é quem está junto contigo. É ou não é? Então, assim, uma vez eu estava na sala dos professores, lá em Anápolis. Estava no Serpentário. Vocês sabiam que a sala dos professores é o Serpentário? Eu descobri isso lá. Assim, bem-vindo ao Serpentário, professor. Eu falei, nossa, tem esse nome aqui. Estava na sala dos professores, aguardando, né, a segunda aula.
E aí um professor saca o celular do bolso e fala assim, olha aqui, ó, bandido estuprador, tô passando aí para vocês. Antes que eu falasse alguma coisa, chegou no meu WhatsApp a foto do homem, a cara do homem lá, assim. Eu peguei e falei assim, professor, você tem certeza que esse homem é o que ele está sendo acusado? Ah, mas isso aqui quem me passou foi no grupo da família. Eu falei assim, você confia na sua família? Eu faço cada tipo de pergunta, né? Ai, meu Deus, em público lá. Eu falei assim, você confia mesmo 100% na sua família, assim, tão cegamente? Você não desconfia nem um pouquinho, não? Que essas pessoas podem estar sendo induzidas a acreditar numa coisa que não é verdade? Ah, por que você está defendendo bandido? Eu falei assim, não, eu estou defendendo uma pessoa que eu nem conheço e que pode não ser essa da foto aí, que se eu quiser pegar a foto do senhor aqui, aí eu fui e tirei uma foto dele, ó. Eu pego a foto do senhor aqui, eu venho aqui, pego esse texto que fala do estuprador, troco a cara do moço e ponho a sua cara. Eu falei assim, eu vou te mandar aí no WhatsApp. Aí eu coloquei, pegue esse estuprador, e coloquei a cara dele. Eu falei assim, agora passa adiante. Ele, você é louco? Eu falei, ué, passa adiante. Eu acabei de tirar uma foto sua, coloquei o texto aqui, mandei, passa adiante. Isso não é verdade? Todo mundo ficou chocado nas salas de professores. Professor do céu, é verdade. Aí é claro que eu tive uma rede de apoio. É verdade, professor, a gente não pode ficar fazendo, a gente não sabe quem é essa pessoa, a gente não conhece essa pessoa, a gente não sabe que crime que ela cometeu, né? Para que eu vou passar isso adiante? Né? Aí todo mundo apagou dos seus celulares o que tinha recebido. E eu apaguei, obviamente, a foto que eu tirei dele, né? Mas qualquer um vai lá no seu perfil na rede social, tira a foto da sua cara e sai dizendo coisas a seu respeito. Uma mulher foi agredida a pauladas na periferia de São Paulo, porque publicaram nas redes sociais que ela era bruxa e que ela fazia sacrifício com crianças. Ela estava chegando do trabalho em casa, com a sacolinha de compra, e veio meia dúzia de pessoas que ela não conhecia e meteram porrete na cabeça dela, quase mataram. Por uma mentira divulgada nas redes sociais. Então é muito grave isso. Se é uma coisa ruim sobre a Ana Maria, não passe adiante. A minha você pode até passar, porque eu confio no meu taco. Eu sei que a verdade sempre aparece, mas se for da Ana Maria, não passa adiante não, tá? Conheça a Ana Maria primeiro, saiba quem ela é, antes de fazer qualquer coisa, né? É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre fazer de maneira a atenuar o mal. Muitas vezes nós somos obrigados a evidenciar os defeitos dos outros pela profissão que a gente tem. Se a gente fiscaliza, se a gente pratica auditoria, se a gente é delegado de polícia, se a gente é policial, eu vou ter que lidar o tempo todo com as fraquezas alheias, com os crimes alheios, com as ilicitudes dos outros. Mas eu não preciso fazer isso de maneira assintosa. Eu vou dar um exemplo agora da maneira quando eu sou rebelde. Eu estava numa rodovia federal, e aí, como sempre, com o pé muito pesado, que eu não sei porquê, eu calço 41, o pé do senhor é pesado desse jeito. E aí, quando eu vejo, o carro está quase a 200, mas eu não me esforço para isso, é sem querer. Aí lá vou eu no excesso de velocidade, aquele guarda. Abaixei o vidro com essa minha cara, gente. Bom dia. Muito bonito, né? Excedendo a velocidade. Eu falei assim, olha, o senhor não é meu pai. Então eu não vou aceitar a sua lição de moral. Agora, se eu estava cometendo uma infração de trânsito, por favor, lavre a multa que eu pago. Ué. Mas não é? A autoridade dele é para me dar lição de moral ou a autoridade dele é sobre o trânsito? A autoridade dele é sobre o trânsito e só na rodovia federal. Porque se for na municipal já não tem autoridade mais, né? Então, às vezes, pelo exercício da profissão, você se depara com a ilicitude do outro, você se depara com a feiura do outro. Mas vamos ver o que diz o Evangelho?
Não se comprais em procurar os defeitos dos outros, nem pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, como uma pessoa que também fiscaliza, que também pratica auditoria, o que eu faço? Eu falo assim, olha, tem muitas irregularidades, nós vamos estar, eu falo a telefonista, nós vamos estar lavrando a autuação, e o senhor tem todo um sistema de defesa, né, de acordo com a lei 16.469, o senhor pode, por meio de um advogado, apresentar a sua defesa no devido processo legal, né? Mas eu não tenho que dar lição de moral na pessoa, eu não tenho que dizer que ela é feia, que ela é criminosa, que feiura, o senhor é um pai de família. Eu não tenho autoridade para isso, não sou pai dele, não sou parente dele, não sou nada. Ah, mas você não é espírita, não usa um jaleco? Muito menos por isso. Muito menos por isso. Porque aqui eu aprendo que eu não posso me comprazer com os defeitos dos outros. Pelo contrário, eu tenho que tentar ajudar aquela pessoa, de maneira que não seja assintosa, né? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não tenta fazer valer o seu próprio espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Então, eu faço muito o papel de advogado do diabo. Quando tem, assim, meia dúzia de gente metendo pau em alguém, aí eu começo a defender essa pessoa. Aí você gosta de ser do contra, né? Ai, não, mãe, mas se 99% daquela sala está destruindo a pessoa, alguém tem que defendê-la, ué. Né? Então ele começa a falar assim, não, mas é porque a Ana Maria é enjoada, não, porque a Ana Maria não sei o quê, porque a Ana Maria... Eu falo, gente, a Ana Maria, ela vem aqui toda terça, ela é tão assídua, ela é tão comprometida. Mas a Ana Maria não dá bom dia para ninguém, mas você já deu bom dia para ela? Dá bom dia a você, então. Mas ela não responde. Eu falei assim, mas Deus está vendo que você está fazendo a sua parte, se ela não faz a parte dela, aí é problema dela. Né? Se você está reclamando que ela não dá bom dia, você dá bom dia para ela? Não! Aí eu falei, mas você está reclamando de uma coisa que ela não faz, que você também não faz? Você está querendo que a Ana Maria fizesse uma coisa que você não faz? Aí eu, Elcio, mas você gosta de ser carne de pescoço? Eu gosto. Eu tenho prazer nisso. Vocês não sabem o tanto. O do contra, o da esquerda, o da esquina, o que faz a curva, o que tem uma outra posição, uma outra opinião, um outro pensamento, diferente, divergente. Credo. É muito ruim ser assim. Por quê? Porque você sofre os cancelamentos sociais. Me preocupo com eles? Não. Do mesmo jeito que eu não estava preocupado com o guarda me dando lição de moral. Né? No outro dia eu tinha excedido a velocidade de novo, gente. Por sorte, não tinha nenhuma viatura para multar. Por sorte, né? Porque quem tem que entender que eu preciso melhorar sou eu. Eu é que tenho que entender que eu não posso ficar pisando o pé no acelerador. Ele não tem autoridade para dizer isso, a minha alma tem. O meu espírito tem, por meio do meu livre-arbítrio que Deus me deu. Nós somos espíritos livres e independentes criados por Deus para crescer e evoluir. Sintam essa liberdade, é libertador. Quando você sente que você é um espírito livre e independente, criado por Deus para evoluir. Você não tem ideia de como isso te liberta do jugo de tanta coisa. Porque você não se sente mais preso ao dogma das pessoas, nem ao chicote do feitor. Você sente que você precisa melhorar por si mesmo, por uma questão de necessidade espiritual, porque você aprendeu no Evangelho, porque você aprendeu dentro do templo, porque você aprendeu na casa espírita. E nisso os budistas nos superam, porque o budismo ensina olhar para si, enxergue os seus defeitos. Aí tem uma passagem budista que é muito interessante, que tinha um monge, estava tendo uma enchente, e aí era um lugar que tinha muitos escorpiões, aí o monge pegava os escorpiões e tentava passar os escorpiões de um lado para o outro,
para poder salvá-los da enchente. E aí, cada vez que ele pegava um escorpião, ele levava uma picada. Aí veio, e quem estava fazendo isso era o mestre budista, né? Aí veio um aluno, um aprendiz, e falou assim: mas mestre, não é idiotice você tentar salvar esses escorpiões, sendo que eles vão te picar todas as vezes que você tentar salvá-los. Ele falou assim: é da minha natureza tentar salvar a vida, é da natureza deles tentar se defender disso. Eu estou fazendo só a minha parte, que corresponde à minha natureza. Ai. Aí a gente pensa, né? Que natureza que eu tenho? A minha natureza é do mestre budista ou é do escorpião? A minha ainda é do escorpião, sem sombra de dúvida. Olha a resposta que eu dei no guarda. O homem tentando me salvar e eu cataplaft, né? Então a minha natureza ainda é do escorpião, muito longe de ser do mestre budista, né? Não se envaidece com nada, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas um dia. Gente, eu acho que dá um nó na cabeça da pessoa, muito rica, muito bonita e com todas as portas abertas, porque assim, a gente pensa que é só riqueza. Não, tem gente que é rica, mas é feia e antipática, então ninguém gosta dela. Mas eu vou dar um exemplo de pessoa rica, bonita e com todas as portas abertas, a princesa Lady Di, a princesa Diana. Onde quer que a mulher chegasse, era um corre-corre danado, não faltava quem oferecesse água, champanhe, tapete vermelho, flores, né? Sempre linda, sorridente, tudo. Ela tinha tudo, a beleza, a riqueza e a nobreza. E quantas vezes Lady Di chorou pelos cantos? Quantas vezes Lady Di foi encontrada na suíte 5 estrelas dos hotéis, aos prantos, caída no chão? Quantas vezes o simples serviçal da limpeza lá do hotel tinha que colocá-la no colo e afagar seus cabelos? Quantas vezes isso aconteceu? É realidade, é verdade. E aí ela chegou a uma reflexão que certa vez ela disse: não adianta a beleza, não adianta a riqueza, não adianta a nobreza. Tudo o que temos é o que levamos na alma, e é só o que importa. Aí, certa vez, disseram para ela, quando ela estava na Índia, fazendo uma daquelas visitas sociais, uma pessoa vidente falou para ela assim: tu estarás feliz no dia que reencontrares Madre Teresa. E ela falou assim: mas quando? Porque Madre Teresa já tinha partido, né? Então, mas quando? Então ela pensou assim: então eu nunca serei feliz. Ela não entendeu naquela hora. Mas quando ela desencarnou, uma das entidades que esteve com ela no processo de resgate, de consolo, era exatamente Madre Teresa. Então ela percebeu: então hoje é um dia em que eu me sentirei feliz. É o dia que ela se libertou do fardo material que ela carregava aqui no planeta Terra. Mas era uma princesa, que fardo que ela carregava? Você tem ideia? Você tem ideia do que é carregar o fardo de uma coroa na cabeça? Não? É porque a gente julga muito, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Gente, a Rainha Vitória tinha 120 quilos. Ela tinha 80 e tantos anos de idade. Eles acordavam ela às 6 horas da manhã, uma mulher debilitada, doente, pesada, juntava 3, 4 mulheres e levantavam ela da cama, ela com a cabeça caída aqui, ó. Ele jogava um tacho de água, lavava os cabelos, maquiava, penteava, vestia, colocava ela na cadeira e ia cumprir as obrigações reais. Uma senhora de 80 e tantos anos, doente, debilitada. Sim, isso era a realidade. Fizeram isso com Elizabeth também. É uma crueldade o que fazem com os idosos ali naquela idade, mas a coroa está lá na cabeça. Então a gente pensa assim: mas é muito simples pertencer à realeza e ser rei, ser princesa, ser príncipe. Você acha mesmo que é? Ocupa aquele lugar. É por isso que a dragoa no Shrek, ela come o rei, lembra disso no desenho? E gospe a coroa.
O que vocês entendem disso, gente? Vocês lembram do desenho do Shrek? Quando a dragoa vai lá e come o rei. Aí ela vai gospe a coroa. Por que ela gospe a coroa? Tipo assim, a coroa não serve para nada. Então, assim, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição lá. Depois vocês procurem. Uma rainha na terra. E ela descreve o quanto foi pesado ter sido rainha na terra. E o quanto era leve o fardo dela no plano espiritual, comparado ao que ela tinha no plano material. Nas relações sociais, alguns homens se encontram na sua dependência. Se alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com benevolência, porque são iguais perante Deus. É aqui que a gente percebe se você tem funções de liderança, se você é líder dentro da sua família, se você é líder dentro do seu trabalho, se você tem de alguma sorte influência, poder sobre a vida de outras pessoas, cuidado de como você está procedendo diante dessas outras pessoas. São vidas, são almas que vão se lembrar de você e dos seus atos, com certeza, né? E o Evangelho vai além, ele nos diz que a regra básica do viver, a regra básica de uma pessoa de bem é fazer aos outros exatamente o que deseja para si. Para isso, será necessário abolir o orgulho e o egoísmo, que impedem os homens de se sentirem iguais a todos, como filhos de Deus. Esforcemo-nos para sermos todos pessoas de bem, que buscam o melhor para nós e para os demais, considerando sempre a imortalidade do espírito. No fim das contas, as contas serão entre nós e Deus, que fizestes dos talentos que vos concedi. Muitos de nós não pecam essa relação que o Evangelho trouxe. Aí muita gente fala assim, mas eu não faço quase nada disso. Mas peca pela inércia, por não fazer nada, por se calar diante da injustiça, por fechar os olhos diante de algo que incomoda, que é perturbador. Então nós erramos por ação ou por omissão. Não fazer nada também tem seu peso, né? Passar por uma vida sem construir um legado, sem construir alguma coisa, sem construir sentimentos na vida dos outros, também pesa em nosso desfavor. E aí eu me lembro que o Renato Russo cantou isso e quase ninguém entendeu, mas é tão simples. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. Gente, olha a profundidade disso. Disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. E quando a gente fala de disciplina, nós estamos falando da disciplina aplicada a nós, não aquela que a gente tenta impor aos outros, porque essa não vale de nada. É a disciplina perante si mesmo, perante os próprios atos, perante as suas próprias imperfeições. Quanto mais disciplinado você for consigo mesmo, tanto mais livre você será, né? E compaixão é fortaleza, por quê? Porque eu sou indulgente com as falhas alheias. O Evangelho me ensina que eu tenho que ser caridoso com as falhas alheias, o que não significa ser conivente. Não significa isso, significa apenas que eu tenho que olhar para aquela pessoa e pensar, olha, eu já não sou capaz de fazer isso, essa pessoa ainda é. Mas um dia lá atrás, nas minhas encarnações, lá em tempos longínquos, eu também já fui assim. Eu também já fui capaz disso. Graças a Deus que hoje não mais. Se hoje não mais, nós temos que ter indulgência, paciência e tranquilidade para acolher o tempo dos outros, a necessidade dos outros, no tempo delas, no turbilhão mental delas,
no caos espiritual delas, em todo o desabor e o desconforto social que elas nos trazem. Porque aí nós estamos praticando o evangelho verdadeiro, a paciência, a caridade moral, porque a caridade material é muito fácil, é a benevolência. Você vem aqui e enche aquele tablado de cesta básica, ou passa na livraria e faz uma doação de R$1.000. Aí isso é fácil. Difícil, Juliana, é sentar com você e ter paciência, escutar suas dores, suas lamúrias. Ela repete a mesma história toda vez. Pois é. Mas o Evangelho me ensina que eu tenho que ter caridade contigo, que eu tenho que olhar nos seus olhos, que eu tenho que ver que você é uma pessoa humana, que nem eu, que fico repetindo as minhas histórias para você todo dia e não percebo, mas reclamo das suas. Não é? Então a gente tem que ter essa autocrítica e a gente tem que ter essa benevolência com os outros. Severidade com a gente, com aquilo que somos falhos, mas benevolência e caridade para com os outros. Mas essa balança não lhe parece um pouco desproporcional? Não, pelo contrário. Você vai perceber que ela se equilibra de uma maneira ímpar, sui generis, fantástica. Quando a gente passa a ser severo com a gente, de acordo com as nossas falhas, as nossas vicissitudes, olhando com autocrítica para si, que a gente passa a atenuar, a olhar com benevolência, com bondade, com caridade para os outros, a gente vai equilibrar a nossa balança de uma maneira tal que aí a gente vai começar a praticar o que o Evangelho nos diz. Eu estou começando a ser uma pessoa boa, eu estou começando a ser um homem de bem, eu estou começando a ser uma mulher de bem, eu estou começando a ser uma pessoa de bem, né? E aí, depois do Evangelho de hoje, nós, entendemos o que é uma pessoa de bem. Não é nada daquilo que a gente vê no WhatsApp, né? Uma pessoa de bem não é nada daquilo que a gente vê nas redes sociais. Uma pessoa de bem é algo totalmente distinto do que a gente está habituado a alcunhar, a atribuir aos outros ou a si mesmo, né? Então agora a gente vai ter muito cuidado com essa alcunha, porque ser uma pessoa verdadeiramente de bem é seguir todos aqueles mandamentos que nós acabamos de ver ali no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não tem nada a ver com o conceito socialmente construído que nos é passado adiante por redes sociais ou por ilusões materiais temporárias, por status sociais passageiros, por prerrogativas que não vão sobreviver ao nosso desencarne. Ainda está muito longe de todos nós nos tornarmos pessoas de bem, na medida em que o Evangelho nos ensina. Mas já temos a convicção de que podemos começar agora mesmo e fazer um novo fim, como nos disse o Chico Xavier. Todos nós podemos ser um pouquinho melhor hoje do que fomos ontem. E melhor para si, consigo mesmo, com a sua própria consciência. Não aquele melhor que você tenta evidenciar para todos os mundos, para ser visto, admirado, seguido. Não. É o melhor perante a sua própria consciência. Porque é essa que fala com Deus. É essa que Deus enxerga. O que é visto socialmente pode não passar de uma mera ilusão. Uma ilusão passageira, uma ilusão perecível, como tudo neste planeta. Ao pensar que nós podemos ser, e não apenas ter a aparência do ser, que nós podemos realmente ter a consciência, a semelhança do que nos ensinam os budistas, alcançando o nirvana, a plenitude, alcançando o sublimar da nossa própria alma, alcançando a elevação profunda do nosso espírito, nos faz vislumbrar o caminho a seguir, o caminho que devemos traçar daqui até lá, o caminho que já estamos vivenciando no nosso dia a dia, ao longo de tantas e tantas encarnações. Esta é apenas mais uma.
é apenas mais uma trilha no longo caminho, num processo de aprendizagem. Aprendizagem que levaremos para a alma, aprendizagem que construímos no espírito. Essa não se perde, essa não se finda, essa nós levaremos para a eternidade. Deus, nosso Pai, que estás na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja, meu Senhor, o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, meu Senhor, todo mal, dar-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que ainda vivem tão distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra a vontade do teu sublime amor. A mensagem de Monsenhor Horta é uma das mais belas orações já proferidas. É um Pai Nosso sentido na profundidade do Espírito. É um Pai Nosso que nos guia para nos tornarmos verdadeiramente pessoas de bem, pessoas que estão procurando caminhar na sinceridade do silêncio o caminho cristão, o caminho que verdadeiramente nos libertará de toda essa angústia de um mundo de expiações e provas e nos preparará para vivenciar mundos mais felizes, mundos melhores, em que a plenitude da alma e a prevalência do bem serão a regra e não a exceção. Gratos a Deus, nosso Pai, por mais uma feliz oportunidade de refletirmos sobre todas essas coisas, nós rogamos a nossa Mãe Maria Santíssima que nos ensine um pouquinho da sua doçura, para que possamos verdadeiramente acolher com o coração, acolher com sentimento. Rogamos ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a nossa consciência, para que santificado seja a nossa alma algum dia. Que assim seja.